Por que sofremos? É o tema da nossa live de hoje. Essa nossa live de sextas-feiras às 17 horas. Nem toda sexta, mas sempre uma sexta. E estamos aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nosso tema vai ser extremamente profundo e muito libertador. Eu espero que auxilie todos e todas vocês nesse entendimento, todos vocês que estão aí numa busca espiritual, que estão no caminho para ampliar a consciência, para se conectar mais com uma verdade transcendente que vai auxiliar vocês nesse caminho, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente se sente perdido ou perdida, principalmente nesses momentos em que a gente se encontra sofrendo. E aí esse momento é justamente a prova de fogo aí no nosso caminho, né? E é muitas vezes quando a gente entra em dúvida, quando a gente entra em insegurança, quando a gente não sabe muito bem a que a gente se apega para poder se conectar, para poder ter um entendimento. É isso, quando a gente começa a sofrer, começou o sofrimento, acabou o entendimento. A gente entra em estado de negação, a gente entra num looping e muitas vezes a gente volta para um ponto em que a gente já tinha saído, porque o sofrimento ele causa dor e ninguém quer sentir dor. Então a gente volta para um estágio anterior do nosso desenvolvimento e por isso que a gente, se a gente não entender aí o porquê do sofrimento, né? Se a gente não entender essa etapa, se essa etapa for, na verdade essa etapa é, né, aquela prova pra gente ir pra próxima, né? Se a gente para aí nesse momento, muito provavelmente a gente vai retroceder, principalmente naquele ponto, né? Porque cada vez que acontece um episódio ou uma situação ou um ponto, principalmente dos nossos relacionamentos com as pessoas, com as situações, com as coisas que nos acometem, são esses pontos, né, que são a chave para o nosso crescimento. E se a gente não estiver pronto e pronta, a gente não passa para a próxima etapa. E muitas vezes, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindos. Ó, falando boa tarde, é verdade, Fadinha, boa tarde. Né, tá meio escuro aqui, mas é tarde ainda, não é noite. Então é esse ponto, gente, é o ponto que a gente deveria ir buscar mais aprendizado. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sejam bem-vindos, bem-vindas, que delícia vocês chegando. Sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui comigo. Sim, gente, hoje a live é só aqui no Insta, tá? Ela vai é só aqui no Insta, ela vai depois pro YouTube, mas só depois, tá? Então ela não vai rolar ao vivo no YouTube. Então, quem gosta mais de YouTube, vamos ficar por aqui hoje pra gente interagir, tá bom? Então, gente, sabe aquela coisa assim de tipo, poxa, eu não consigo encontrar aprendizado no sofrimento. Alguém aí? Alguém aí já pensou isso? Vocês sabem, né, tipo, teoricamente, racionalmente, que todo sofrimento traz um aprendizado, mas não consegue absorver, não consegue saber o que afinal de contas aquele sofrimento ali tá trazendo de aprendizado. Alguém aí já sentiu isso? E aí, gente, meio que assim, não cabe a nós colocar um aprendizado no sofrimento, tá? Ele vem embutido. É amostra grátis, tá? O sofrimento ele vem com aprendizado. Cabe a nós o quê? Identificar já colocaram aqui, não sabe o que tem que aprender com o que tá passando, né? E aí, gente, é muito interessante isso. Não sei se vocês sabem, quem está aqui sabe, eu também sou terapeuta akáshica, né? Como que é isso? Eu faço uma leitura de registros akáshicos. Eu chamo de terapia porque é um processo. Eu não gosto de chamar de terapia e também não gosto de me chamar de terapeuta nesse sentido, tá? Mas é uma leitura, é oracular, tá? Tipo um oráculo, é uma leitura que eu canalizo respostas do eu superior. E é muito interessante observar que quando eu recebo as perguntas das pessoas, que eu vou fazer ali a canalização, dentro das perguntas estão as respostas. É muito interessante. E tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Por quê? Porque dentro ali daquela situação de sofrimento, dentro ali do que a gente está passando de dificuldade, de perrengue, de sofrimento, de dor, já está embutido o aprendizado, né? A gente resiste
limite e por isso a gente muitas vezes não aprende ou passa por aquilo sem aprender, e quando a gente passa por aquilo sem aprender, muito provavelmente a gente vai voltar para outra fase, tipo videogame, né? Não passou de fase, você volta, vai ter que fazer aquela fase ali de novo. E aí é nesse momento em que a gente encontra pessoas com o mesmo tipo, né, de comportamento, que vão ali nos tirar dos eixos, situações muito parecidas, que você fala, gente, tô caindo nessa de novo, isso aqui outra vez, né? Então, porque aquilo ali ainda você ainda não aprendeu aquilo. Deixa eu dar oi pra vocês, oi, oi, oi. Encontra, mas demora, gotas de orvalho. Então, e é esse ponto que é o lance do demorar, né? Porque às vezes quando a gente demora para entender, volta aquele aprendizado, né? Porque em geral a gente precisa passar por aquela situação para a gente poder estar ali naquele sentimento, gente. O ponto é que as situações que a gente passa vão nos gerar sentimentos, e é para esses sentimentos que a gente precisa olhar. E o que geralmente a gente faz? A gente evita olhar para o que está sentindo, evita olhar inclusive para a situação e entra numa negação. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu estou muito empolgada porque eu adoro falar sobre isso. Eu acho que é um exercício incrível da espiritualidade, é a gente entender a realidade das coisas, porque a gente só vive espiritualidade, gente, quando a gente vive. Tá? A gente, olha, desconforto nos últimos tempos veio me gritando. Olha, tá vendo? É isso, a gente fica num lugar que assim, ou a gente sai correndo ou a gente resolve, né? E se a gente resolve aquilo ali, e sempre existe uma forma, gente, de solucionar pela consciência, tá? A gente vai falar de consciência hoje aqui, que é justamente o que, olha só, na consciência tá o sofrimento e tá a solução também. Então, é justamente na consciência que está a resolução, tá? Por quê? Porque quando a gente se coloca, vou usar aqui o exemplo da fada, quando a gente recebe aí essa carga de aprendizado, né? Vem uma situação e a gente precisa se impor, por exemplo, qual que é a sensação? De raiva, né? Nossa, que raiva, eu preciso falar que não, eu preciso me impor, eu preciso falar que eu não gosto, que eu não quero, eu preciso ir lá e fazer aquilo que tá difícil para eu fazer, né? E aí se a gente foge dessa situação, aquilo ali pode se apresentar de novo. No entanto, numa situação como essa, a gente não precisa, por exemplo, agredir ou ser mal educado, porque é justamente o que acontece, né? Porque a gente vai no máximo, a gente resiste, e aí a gente é pressionado de uma tal forma e aí vai pro outro extremo, que seria fazer uma imposição, por exemplo, agressiva, brigar e tudo mais. E existe, não sei se existe um meio termo, tá? Mas existe uma forma consciente de fazer, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje também. Então vamos lá. Sofremos. Por que sofremos, gente? Sofremos porque estamos nos percebendo separados. Como assim separados? A gente se percebe distante de alguma coisa, separado mesmo. Imagina uma separação, imagina uma coisa, essa coisa virou duas. É por isso que a gente sofre, porque a gente se percebe separado. A partir do momento que a gente se percebe junto, que a gente se percebe integrado, que a gente se percebe uma única coisa, a tendência é fazer essa apreensão, fazer esse entendimento e essa integração do sofrimento para o aprendizado e transcendência, tá? Então, a transcendência seria justamente a gente unir os opostos, unir aquilo que está tensionando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. É isso, por isso que a gente sofre. Imagina uma única coisa, mas que tá assim, ó. Uma coisa puxa para um lado, outra coisa puxa para o outro. Eu quero, mas não quero, né? Então, exemplo. Nossa, eu quero muito um emprego, sei lá. Mas existem fatores no nosso inconsciente, né? Muitas vezes de padrões que existem dentro de nós, que lá no fundinho não quer isso. Por algum motivo, tá? Então, geralmente, essas vontades, esses desejos
E por isso o Buda nos falou que é o desejo que causa sofrimento, tá? Então não é que esse impulso de vida, de querer mais, é que causa o sofrimento, não. Isso é positivo. O que ele quer dizer com desejo é justamente essa força oposta, é o querer e não querer ao mesmo tempo. Aí sim a gente sofre. Então, enquanto seres, né, o que a gente busca é fazer essa junção, é fazer essa união. E o que gera sofrimento é justamente porque a gente está cindido, né? Existe uma cisão e uma percepção interna de separação. Uma coisa quer ir para cá, a outra quer ir para lá. Mas a sua vontade genuína, a vontade genuína de todos nós é fazer isso aqui, ó. Juntar. A gente é que resiste a esse movimento. Então fica assim, ó, tensionando. Isso daqui que sofre, né? Então, se a gente larga a mão de fazer isso aqui, junta, e aí, tipo, transcende, ilumina, tudo isso aí que a espiritualidade e que o autoconhecimento nos ajuda a fazer. Seguindo aqui, eu fiz um textinho aqui para me guiar, tá? Então de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo. Vocês podem ir colocando impressões aqui também, tá bom? Estão todos participantes. Isso com coraçãozinho também. O coraçãozinho ajuda muito, muito, muito o Instagram a entregar essa live. Vou pedir para vocês também, se vocês sabem de alguém que gosta desse tema da espiritualidade, que está no processo de autoconhecimento, pega esse aviãozinho que está aqui no cantinho e manda para essas pessoas. Também vocês me ajudam bastante, tá bom? A gente faz aí uma troca. Eu troco aqui com vocês um pouco de informação, um pouco de coisas pelas quais eu passei, que eu posso contribuir, e vocês também, certo? Muito bem. Então, essa sensação de separação vem aí a ser a causa do sofrimento. A separação, gente, é a dualidade. Essa dualidade, a gente precisa dançar com a dualidade. Ela existe porque a mente é dual e a partir do momento em que a gente se destacou do todo, tá? Então, vamos lá imaginar uma coisa gigantesca, enorme, que se separa, né? Que se divide e que tem suas partes. Então, enquanto partes desse todo gigantesco, a gente está nessa mente dual. A gente percebe as coisas separadas de nós, certo? Principalmente quando a gente percebe a matéria. A matéria é o que nos escancara, né? É o que nos escancara o processo de dualidade. Eu tô aqui, o outro tá ali. Eu tô aqui, a parede tá lá, né? Então a gente se percebe dessa forma. Oi, Nandine, bem-vindo, bem-vinda. Não sei, tem vários corações, gratidão. Oh, meu Deus, que é isso? Ah, é o meu WhatsApp do computador, onde está meu roteirinho aqui que tá falando comigo. Deixa eu fechar para não fazer barulho. Pronto. Tudo bem. Então, a plenitude que a gente espera, que a gente busca, tá justamente nessa integração, né, das partes, né? E dentro dessa integração das partes, se pressupõe que a gente aceite esses lados. E essa aceitação, gente, não, tá bom, você existe, meu outro lado. Não, é uma concordância com o que se apresenta. Situação, pessoa difícil, coisa que eu queria que tivesse diferente, tá? Então, aquilo que se apresenta para nós, quando a gente entra em negação, separação, ou que a gente percebe que aquilo ali não é o que a gente quer, né, que não está integrado, que não é o que a gente quer, a gente começa a resistir àquilo. E é isso que causa todo o sofrimento. É quando a gente resiste a concordar com o que está acontecendo na realidade. E é por isso que a espiritualidade fake, a espiritualidade superficial, busca mascarar, busca maquiar as situações. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo luz. Não, gente, a espiritualidade é o símbolo do yin yang, é o símbolo do Tao, é o positivo e o negativo girando um dentro do outro. E a gente sofrendo é a gente tentando desfazer aquela figurinha lá, tentando fazer, não, o branquinho fica pra cá, a bolinha pra lá, vocês giram cada um de um lado. Não tem como acontecer isso. Aquele desenho, ele personifica a existência, a realidade. E a realidade é matéria, tudo que a gente vê, tudo que está separado,
e energia, tudo que nos une. Então, o movimento de tentar separar as coisas, de tentar discordar do que está acontecendo, é o que faz a gente sofrer. Então, aquilo ali está dado, aquilo ali está acontecendo. E como você vai vivenciar aquilo vai depender de como você percebe aquilo. E aí é que é o ponto. Cada um vai perceber uma situação de uma forma diferente. A nossa mente, ela tem essa capacidade de discernir, de julgar as coisas boas ou ruins. E ao fazer isso, a gente está separando. É tudo bom? É tudo ruim? Não para todas as respostas. Olá, Andrei, bem-vindo! Então, não tem como separar, gente. A gente separa o tempo todo, a gente julga, né? A gente tem um ego, né, na nossa consciência, que fica ali na porta, julgando aquilo é bom, aquilo é ruim, né? Como se tivesse uma pessoa na porta e cada um que passa ele julga. É bonito, feio, quero, não quero, é legal, não é legal, né? Então esse ego fica ali fazendo isso e o nosso exercício é orientar esse ego, certo? Para que ele entenda que é possível que ele exista, é possível e é super importante que ele tenha esse discernimento, observando todas as coisas tais como elas são. A gente sofre porque a gente quer que as coisas sejam diferentes de como elas são ou de como elas se apresentam naquele momento. Ponto. Vou fechar a live. Mentira. Tem mais coisas que eu quero trazer aqui pra vocês. Mas basicamente é isso. Observa. Vocês que estão aqui assistindo, pensa aí num momento em que você sentiu ou percebeu sofrimento na sua vida. O que era? Pensa aí. E me fala, é ou não é isso? É ou não é? Você não queria que aquilo ali estivesse sendo daquela forma? E agora, gente, vem a chinelada cósmica, chinelada transcendental, para todo mundo iluminar. A chinelada iluminadora, que é o seguinte: isso, gente, nada mais é do que amadurecer. Pasme, a iluminação não é ver luzes, a iluminação não é falar gratidão, a iluminação é amadurecer enquanto ser. Enquanto ser, tá? Não falei nem ser humano, ser. Que tem um ser dentro de cada um de nós, tem uma existência dentro de cada um de nós, né? Que vem do todo, né? Então somos uma parte desse todo e entender-se como parte do todo requer humildade e maturidade. Eu sou só mais uma peça do quebra-cabeça. Para que esse quebra-cabeça aconteça, cada peça tem que ir para o seu lugar. Nenhuma é melhor que a outra. Se faltar uma peça, não fica pronto o quebra-cabeça. E aí, olha que interessante, quando eu olho alguém em sofrimento e tenho pena, eu tô me julgando uma pecinha melhor. Isso é um desafio também. Se eu olho para alguém e sinto que eu também tenho que perdoar aquela pessoa, eu também tô me sentindo melhor. Então, gente, lembrem-se disso, existe um quebra-cabeça, cada um de nós é uma peça. Se faltar uma, não fica pronto, mas todas são importantes. Certo? Então, a sua importância enquanto pecinha é enorme, porque sem você ali, aquilo ali não fica pronto, certo? Mas também a gente tem a dimensão de que é só uma peça, dentre tantas outras. Vai ter como todas as peças ficarem no mesmo lugar? Vai ter como todas as peças serem o nariz da figura? Digamos que é um quebra-cabeça com uma figura humana. Tem como todas as peças serem nariz? Serem olho? E muitas vezes é isso que acontece, tá todo mundo querendo ser olho. E aí vai ter um que vai ter que ser nariz, vai ter que ser orelha. E não vai dar. Porque cada um tem um lugar para ocupar neste universo. E entender-se parte, integrar lado luz e sombra e perceber, tipo, uau, esse é o meu lugar de nariz. Essa pecinha aqui é a catota do nariz. Que massa! Eu vou ser a melhor catota que eu puder.
é o que traz essa plenitude. Mas o que está acontecendo? Eu não queria ser catota. Eu queria ser parte do olho, que eu acho mais bonito. Vamos ver, temos um comentário. Eu estava no YouTube aprendendo a fazer japamala com você quando vi que você estava no Instagram. Gratidão pelo trabalho. Ah, gratidão! Seja bem-vinda! Que bom! Bem-vinda aqui, bem-vinda lá. Seguimos. Eu vou trazer hoje aqui para vocês também um conceito da alquimia que nos ajuda a entender nossos processos, tá? Já falei tudo isso. A gente não queremos ser uma parte, queremos ser o todo. Mas o que está ao nosso alcance é a união dessas partes em nós. Isso também é importante, gente. Quando que a gente vai se sentir inteiro? Quando que a gente vai se sentir feliz enquanto pecinha? Quando a gente integrar todas essas partes dentro de nós. Luz, sombra, masculino, feminino, tudo isso, né? Então, o que a gente está querendo ser, né? Ainda, né, eu trouxe aqui a metáfora de querer ser uma outra parte do quebra-cabeça, mas tem ainda uma outra dimensão disso, que é a gente querendo ser o quebra-cabeça inteiro. Eu quero ser tudo. Eu quero ser todas as peças. E não vai dar, porque a gente não consegue ser tudo. A gente consegue ser uma parte. O todo se dividiu em muitas partes. Elas já estão aí. A gente não vai ser o todo. A gente é uma parte. E aí a gente não se alegra com isso. Porque como assim? Eu queria saber de tudo. Eu queria que fosse diferente. Então todas essas sensações, né, todos esses sentimentos, eles escondem uma profunda imaturidade e arrogância da nossa parte de querer ser Deus. É basicamente isso. É a gente querendo ser Deus. Por quê? Porque a gente acha que sabe o lugar que a gente tinha que estar. Mas ele é o quebra-cabeça. Ele é quem monta o quebra-cabeça. Então a gente, enquanto parte, se alegra e não sofre. Certo? Tudo bem até aí? Vamos colocando. Muito bem. Nunca vamos ser todo. Ok. Ainda que a gente não seja o todo, enquanto parte, a gente consegue se sentir íntegro, unindo a nossa dualidade, né? Então lembra que eu falei lá no começo? Uma coisa que é para um lado, outra coisa que é para o outro. E nesse lugar, quando a gente junta, né? Quando a gente faz a união dessas partes, é quando a gente se sente inteiro, é quando a gente se sente um Deus de nós mesmos, né? Quando a gente se sente aí, quando a gente sente a nossa divindade, né? Não um Deus, porque isso também, quando você fala, entendi tudo, arrasei, aí tipo, também não dá certo. Pode ter certeza que vai vir aí alguma coisa para te lembrar que você é parte. Então, quando a gente junta, né, essa dualidade dentro de nós e faz o desenho do tal aqui dentro, né? Então, a luz e a sombra em dança contínua de concordância para que a gente possa... Oi, Luiz, bem-vindo! Para que a gente possa se sentir íntegro e total dentro dessa parte. Quando eu falo, né, nossa, eu sou esse pedacinho do quebra-cabeça e eu vou fazer o melhor que eu puder enquanto esse pedacinho, é o momento da plenitude, da integração enquanto parte. Então a gente não vai ser o todo, mas a gente pode ser integral enquanto parte desse todo. Oh, bem-vinda, lindona! E aí eu vou trazer um conceito da alquimia aqui para vocês, que são as etapas do nosso desenvolvimento, as fases do nosso desenvolvimento. Quero ver se não esqueci nada aqui. Certo. Acho que isso aqui abrange o que eu falei com relação à consciência, mas eu vou trazer. O que é a consciência? A consciência, gente, é um fenômeno do inconsciente. Pode ser que não tem que entender assim, só vai só absorvendo, fica com a imagem. Então, digamos que tem uma coisa muito grande, né, que não é consciência, que não é a nossa consciência, e de onde surge a nossa consciência. Uma vez surgida essa consciência que nós temos, né, ela vai ter um ego.
Então, igual eu falei pra vocês, a consciência é a casinha, o ego fica na porta da casinha, discernindo ali, vendo as pessoas passarem, vendo quem entra, quem sai, julgando tudo, discernindo. Isso é muito, muito importante, porque essa consciência egóica é a que vai falar pra gente o que é certo e o que é errado. No entanto, essa potência, essa habilidade que temos enquanto seres humanos, né? Por exemplo, se a gente olha um bichinho, uma onça lá no mato, ela não vai falar, gente, será que é certo eu matar um bicho para eu comer? Não, ela vai lá e vai lá matar para comer, porque ela tem só instinto e toda a consciência dela tá mergulhada no inconsciente, né? Ela é puro instinto, ela não tem esse discernimento, tá? Ou se tem, é totalmente integrado com o inconsciente, né? Porque assim, eu não gosto de falar que o animal não tem consciência, pelo contrário, né? Tipo, eles são extremamente conscientes do que está acontecendo, não é isso. Mas a dimensão consciência do animal não tem esse ego, sabe? Que fala, ai, será que é certo? Será que é errado? Quando ele viu, já fez, ele tá com vontade, ele faz, sabe? Eu vejo o meu gato, ele tá brincando comigo, ele vai lá do nada, vai lá fazer cocô, entendeu? Ele para e começa a lamber as partes íntimas no meio da sala, entendeu? Com as visitas, tipo... É bonitinho de ver a pureza dos bichinhos, porque eles fazem a natureza deles, tipo, mas a gente não, né? A gente, tipo, nossa, eu vou fazer alguma coisa mais íntima, eu vou pra dentro do quarto, vou usar o banheiro, fecha a porta, né? Tipo assim. Então, levando aqui mais pra esse lado, né? Mas o bicho, ele não tem isso. Então a gente ganhou um presentão, assim, de ter consciência e a gente não sabe o que fazer com ela, né? Porque a gente fala, e agora? O que é certo? O que é errado, né? Ganhei a dualidade, não sei o que fazer com isso, né? Eu tenho essa consciência, e agora? E aí o que acontece? A gente entra em sofrimento porque a gente começa a escolher um lado. Porque é muito difícil discernir, é muito difícil ficar nessa tensão, né? É sofrido, a gente sofre nessa tensão. Então, o que é fácil? O que é mais fácil? Eu vou por esse lado aqui. E aí a gente começa a ficar de um lado só, pesar para um lado só. E isso é extremamente perigoso. Porque carregados dessa certeza, escolhendo por um lado apenas da consciência, o que acontece com o outro lado? Vai crescendo, porque você não está olhando para ele, né? Então, quando a gente, por exemplo, nesse esquema da espiritualidade, da busca, do processo interior, a gente vai indo só para luz, eu sou um anjo de candura, eu não quero mal de ninguém, isso é tão errado, jamais faria isso. Como é que uma pessoa pode fazer uma coisa dessas? Cuidado! Né? A sombra mora ao lado e ela tá aí reprimida, ela tá aí negada e negligenciada. Uma vez que a gente faz isso com a sombra, em algum momento ela vai surgir com mais força ainda, tá? Então por isso que é importante, quando a gente fala, né, com relação ao sofrimento, do porquê a gente sofre, muitas vezes é porque a gente está negando um lado. Lembra que eu falei, negação é tensão desses opostos, né? É quando eu resisto a natural, né, ao movimento natural de junção. O que é esse movimento natural de junção? É o fluxo amoroso. Então, quando eu tô com medo, eu tô em cisão. Quando eu tô ansioso, eu tô em cisão. Quando eu tô preocupado, eu tô em cisão. Quando eu tô não querendo que aquela situação que se apresenta seja diferente do que ela é, eu estou em cisão. E quando eu só deixo aquilo acontecer, concordo com o que está acontecendo e vivencio, eu tenho todos os aprendizados, eu tenho todos os insights, a luz e tudo mais. Então vamos lá, vamos para os conceitos da alquimia. Isso que eu tô falando para vocês, quando eu falo de luz e sombra, existem duas cores que a gente relaciona prontamente quando a gente fala de luz e sombra, certo? Quais seriam as cores? Eu queria ver vocês participando. Eu sei que vocês estão aí, mas eu queria ver vocês escrevendo, acho bonitinho. Então vamos pensar no conceito luz e sombra. Quando a gente pensa no conceito luz e sombra, quais são as cores que vêm à nossa mente? Luz, sombra. Eu acho que eu fiz uma pergunta clara, mas pode ser que não também. Muito bem.
Vocês estão com preguiça, vocês estão com a mão ocupada, tá bom. Luz seria essa porção de clareza, luminosidade, algo branco, algo alvo, algo puro. A sombra teria amarelo e preto. Boa, Nadine. Preto e branco. Ai, que bonitinho, vocês interagiram. Arrasou. Obrigada, gente. Branco e preto, muito bem. Então luz, a gente logo já imagina branco. E sombra, a gente logo imagina preto, tá? Isso, exatamente. Muito bom, gente. Então, fazendo aí essas abstrações, né, em relação às cores, luz e sombra, preto e branco. Esses seriam dois momentos que a gente passa durante esse processo do sofrer, entender o que está acontecendo, purificar o que está acontecendo e chegar à transcendência. Amarelo e cinza, legal, muito bom, gente, é isso mesmo. E as três cores principais desse processo dentro dos conceitos da alquimia é justamente o branco, o preto e o vermelho. Não nessa ordem, ciclicamente falando, é preto, branco e vermelho, tá? Então guardem essas cores. Primeiro guardem essas cores, que são as três cores que a gente vai entender aí como fases no nosso processo de depuração. Justamente quando a gente começa a sofrer, quando a gente começa a entrar para dentro, né? Então, quando a gente sofre, a sensação é de entrar, de deprimir, de chorar, de sofrer, a gente quer ficar no escuro. Tudo isso que é caverna, né? Que lembra o sofrimento, é a escuridão. É o que na alquimia é conhecido como a fase da nigredo. Faz essa alusão aí à palavra negro, né? É o nigredo. A gente está na fase escura da nossa alma. A gente vive aquele momento de sofrimento. Se nessa fase a gente passa pelos processos de depuração, entende aquilo como fase, né? E faz ali naquele momento uma catarse, uma limpeza, né? Então imagina, tem uma pedra bruta, qualquer coisa assim. E oi, Lid, lindona, bem-vinda. Imagina coberto com uma espécie de sujeira, né? A gente não consegue enxergar nada. É bem isso. Quando você tá na escuridão, quando você tá no sofrimento, você não consegue enxergar nada na sua frente. Somente você mesmo, né? Olha que interessante. Quando a gente tá, às vezes, perto de alguém que está em sofrimento, a gente começa a sofrer. Certo ou errado? Porque a gente não quer ver a pessoa sofrendo. Porque a gente queria que ela estivesse bem. Porque ela nos demanda. É difícil, né? Uma pessoa em sofrimento é difícil de lidar, então demanda. A gente começa a sofrer também. Olha o tamanho do ego, gente. Tem uma pessoa sofrendo e se a gente não tem a maturidade para ser sustentação para aquilo, né, que é a maturidade, todo o entendimento, a gente vai sofrer junto. E vai muitas vezes falar: poxa, não aguento mais, só sofre, tá difícil. A pessoa que tá em sofrimento, né? Muitas vezes no sofrimento, que a gente, né, tô aqui lucubrando, tô vindo de um exemplo, não vou falar com detalhes, mas quero que vocês percebam quanto muitas vezes isso acontece. Às vezes num relacionamento, alguém tá falando, né? Poxa, tô chateado, porque não sei o que, começa a fazer uma espécie de reclamação, o que acontece? Mas eu faço isso. Você tá falando que eu não faço, mas eu faço. Quando você fala isso, eu fico chateada. Aí de repente tá todo mundo. Então, tipo, acaba virando uma competição, né? Então, nesse momento da nigredo, a gente não enxerga nem o outro, não enxerga nem a situação direito. A gente só quer sofrer, né? Então, quando a gente pensa numa purificação catártica, que a gente pode passar por isso, né? Essa limpeza, essa coisa tipo, ok, está rolando isso. Então, quando a gente se deixa, quando a gente olha para a coisa como ela é, aquilo começa a receber luz. Começa a haver uma limpeza. Começa a haver uma depuração no nosso processo de alma. E aí, aquilo ali começa a clarear. Agora acho que eu tô enxergando. Agora eu tô vendo. E aí a gente vai para essa segunda fase
que é a fase alva, que é a fase branca, que chama albedo, tá? Que vem de alvo, albedo. Então, primeira fase, a gente tá ali no sofrimento. Vai passar? Vai passar, gente. Então, primeiro entendimento, está acontecendo e vai passar. Primeira coisa que vocês precisam saber quando vocês estão no momento, tá? Querer não estar no momento só vai causar mais sofrimento. É preciso que haja realidade. Estou doente. Por exemplo. Percebe? Se eu falo, não queria estar assim, eu não devia estar acontecendo isso, você não tem nem a força para ir lá comprar o remédio, para ir lá marcar a consulta, para ir lá fazer o que é necessário, né? Então, estou com dor, está doendo. Então não não tá doendo, tá doendo. Você foi, sei lá, traído, eu fui traído. Eu fui traído, né? O que você vai fazer com isso? Não sei, mas você precisa antes saber que isso aconteceu, olhar na sua cara e falar com você mesma. Eu fui traída. Tal pessoa foi embora. Tal pessoa não me quer. Entende? Tipo, esse é o cair na real, que pressupõe maturidade. Espiritualidade é maturidade. Olhar para as coisas como elas são. Se você consegue ou não lidar com isso, você só vai saber quando você olhar para a coisa como ela é. É libertador, é muito libertador. E é aí que traz o aprendizado. Aceitar o que está acontecendo, concordar com o que está acontecendo. É isso que está acontecendo, né? Eu concordo. Porque eu aprendi esse conceito recentemente, achei muito interessante. Quando a gente aceita, é como tipo, tá, né? Fazer o quê? Então dá aqui. Quando a gente concorda, acima de tudo, a gente entende que aquilo ali tá acontecendo como tem que estar acontecendo. Não tinha que ser de outro jeito. Porque achar que tem que ser de outro jeito é querer mexer no bendito quebra-cabeça. Sabe? Então, seja pecinha. Não queira ser a pessoa que monta o quebra-cabeça. Já tem um montador. Você é pecinha, né? E goste de ser pecinha. Esse é o grande aprendizado. O grande aprendizado que ajuda a gente no processo de sofrimento é gostar de ser peça. É fácil? Não, não é fácil. Mas nem nascer é fácil, né, gente? É doloroso, é doído, você tava ali no quentinho, você saiu, você precisou respirar sozinho, você tava ali, você recebia alimento por osmose, pelo cordão umbilical, aí você sai, você tem que chorar pra sua mãe amamentar você. Você se caga, alguém tem que trocar você, né? Aí depois tem que aprender a andar. Nada disso precisava, você tava lá dentro da barriga da sua mãe, ela fazia tudo pra você, né? Carregava você, agora não tem mais quem carrega. Você tem que andar, aí você tropeça, né? Welcome, Neo, to the real world. Referências ao Matrix. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao mundo real, em que a gente anda, a gente cai, a gente tropeça, né? A gente apanha, a gente bate. Tudo isso é difícil. Quando a gente sofre uma violência é difícil, quando a gente violenta é difícil, porque daí a gente carrega culpa. E isso, gente, não se apaga. Não se apaga. Tudo que a gente vive é indelével. A gente pode olhar de novo para aquilo. Olhar para aquilo nos olhos e concordar. Eu concordo. Tá tudo bem. E não falar, deixei no passado, não quero ver isso. Não, você viveu isso e não vai mudar o que você viveu. Mas, de tudo que você viveu, daqui para diante, tem um bando de caminho ainda. E é isso que é importante. Integra, gente. Traz suas partes. Aquela parte sua que desistiu daquilo que você gostava, aquela parte sua que devia ter feito um negócio e não fez, aquela parte sua que fez uma coisa que você se arrependeu, tá tudo aí. E a gente sofre porque a gente nega essas partes, a gente quer tipo dar aquele
Nada disso aconteceu, né? Então é muito importante que a gente passe por isso, né? De forma a olhar para a realidade. É muito libertador, não é fácil. Mas o que eu tô falando aqui pra vocês, gente, eu conto aqui, ó, na minha mão quantas pessoas vão te falar, tá? Elas vão falar que tá tudo bem, que não foi tão ruim assim o que você fez, sabe? E não olha e fala, uau, eu fiz caca, fiz uma cacona. Não, agora eu não faço mais, né? Ou se eu fizer, é porque eu tinha que fazer, aprendo outra coisa com essa caca que eu fiz. É lastro, é atrito. Viver é atrito. Se a gente quer passar ileso pela vida, a gente sofre muito mais. Muito mais. E a última fase desse processo é o vermelho. Então a gente olhou para aquilo, né? A gente fez esse processo de limpeza, de olhar para aquilo e falar, ai, tá, caquinha, né? Tá esse negócio aqui. E aí nesse momento em que a gente traz isso para a consciência, ganha luz, esse é um ponto. E aí se a gente olha para aquela parte luz e fala, isso daqui é uma parte minha e eu sigo com essa parte, aí eu posso ir para a próxima fase, que é a rubedo, que vem de rubro, né? Que vem de vermelho, que é a fase vermelha. Então é aquela fase daquelas horinhas antes do amanhecer, né? Que é vermelho o céu. Então a gente passa por aquela noite escura, escura, escura e chega ao amanhecer. E aí a gente vai para aquele momento final, né? Aquele momento em que tem o sol lá, pino, na albedo, e aí aquelas horinhas antes de amanhecer não, né? Desculpa, horinhas antes de anoitecer, em que fica vermelho o céu, sabe? E aí o que acontece? Escurece de novo. Então, a gente sofre porque faz parte do nosso ciclo das coisas que a gente precisa passar por, né? Então, a gente escurece, imagine uma noite, né? O dia, ele faz essa analogia muito bem para nós. Escurece, não consigo ver nada, tá noite, tá escuro, tá tudo turvo. Amanhece e eu consigo enxergar tudo, o sol fica pino, tá tudo lindo, gratidão, namastê. E aí, se eu continuo nesse processo, né? Se eu permito que mais venha, se eu continuo caminhando, aí eu consigo vislumbrar, visualizar o entardecer, né? Aquele momento último antes de escurecer de novo, de a gente ir de novo para mais uma noite. Então, a gente não se livra nunca disso, porque às vezes a gente passa por um nigredo, albedo, rubedo, que na maioria das vezes a gente fica nigredo, albedo e para ali, e fica só no albedo, né? E aí perde a oportunidade dessa continuidade. Então, se a gente vai para esse próximo momento, aquilo ali continua, né? Às vezes em outra coisa, em outra área da vida, outro momento, mas isso sempre vai acontecendo, né? Volta pro nigredo. E aí aquilo que a gente transcendeu, a gente carrega para sempre também, percebe? O aprendizado, ele não é perdido. Aquilo que a gente integrou está em nós. As coisas boas, as coisas ruins, está tudo em nós. Mas em que momento? Em que a gente olha e concorda profundamente com tudo. Certo, gente? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Sim, eu escrevi o seguinte aqui, que a dualidade não vai acabar, porque a gente está na mente dual, né? A gente é parte. Então, essa dualidade, ela sempre vai existir. As coisas que acontecem não vão mudar. Que bonitinho, a Nadine colocou as 3 cores ali em forma de coração. As coisas que acontecem não vão mudar, mas você pode mudar a sua percepção sobre elas. Entendimento, concordância, se ver,
parte. Então, o mundo não muda. O dia e a noite vão continuar acontecendo. Então, se imagina, amanheceu, né? Amanheceu. Olhei lá, o sol lindo, maravilhoso, que lindo, que maravilhoso. Começa a escurecer, né? Se eu me vejo distanciada do processo cíclico da noite, do dia, da noite, do dia, da noite, do dia, se eu compreendo que isso existe para além de mim, eu percebo esse processo de forma totalmente diferente. Então, o que está acontecendo não vai mudar, mas você pode mudar. E a maturidade relativa à espiritualidade, a iluminação, né? Quando o Buda falou, iluminou, nossa, não é que as coisas mudaram para o Buda, né? Mas ele mudou, ele percebeu que a matéria-prima da transformação estava dentro dele, que era como ele percebia as coisas que mudava as coisas. Então, a mesma coisa está acontecendo, mas agora eu vejo de forma diferente. E a transcendência ao sentimento do sofrimento se dá por isso, pela forma como eu vejo, como eu sinto e como eu percebo. E como que é essa percepção integral? Aquilo sou eu sou aquilo também. É a mesma coisa, né? Então, olhar para o todo, se entender parte do todo, nos ajuda a transcender o sofrimento. Porque nunca mais vai ter doença? Porque nunca mais vai ter coisas tristes? Não, vai ter. Mas você estará diferente. E você estando diferente, você inclusive pode fazer alguma coisa a respeito. Mas lembra que eu falei que quem está em sofrimento, vê o outro sofrendo, sofre também? Pronto, você já não pode mais fazer nada a respeito daquilo. A gente só pode estender a mão se a gente tem condições de fazer isso. E a gente tem condições de fazer isso quando a gente se vê igual, não quando a gente se vê superior. Se a gente está se vendo superior, aquela ajuda que a gente está dando é para o nosso ego. É para a gente falar, eu fiz a minha parte. É isso, pessoas. É isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido a live de hoje. Vocês têm alguma dúvida, alguma colocação? Não? Muito bem. Eu quero lembrar vocês que estão abertas as inscrições para o meu curso de Japamalas, muito além da confecção, tá? Ele vai ter esse valor promocional somente até segunda-feira. Segunda-feira ele volta para o valor antigo e eu não faço a menor ideia de quando que vai voltar. Ai, que bom, Nadine, feliz que você curtiu. Não faço a menor ideia de quando ele vai voltar para esse valor promocional. Então, se você quer aprender a fazer Japamalas comigo, quer saber tudo sobre confecção e muito além disso, todo o significado, passando o caminhão, todo o significado, toda a parte espiritual do Japamala, como vender, como divulgar, aula de cores, enfim, um conteúdo maravilhoso, infinito que tem lá. São 2 anos de acesso ao curso, tá? Entrando agora, você participa de uma aula ao vivo que vai acontecer no dia 26 pelo Zoom, dia 26 agora, dia 26/2, sobre fios. Todas aquelas dúvidas que vocês têm, que fio que usa, qual é a característica do fio, com pedra que fio que eu uso, tudo isso vai acontecer no dia 26 de fevereiro, ao vivo pelo Zoom. Vou tirar dúvidas, mostrar fios. Então, se você quer participar dessa aula ao vivo para tirar suas dúvidas, entre no curso hoje, tá bom? Preço promocional, aula do dia 26, só até segunda-feira. E ainda temos kits. Então, se você entrar pro curso hoje, você ganha. Gente, você vai estar aí na sua casa, assim, ó, na zona de conforto da sua casa, vai chegar o kit para você fazer o seu primeiro Japamala, tá bom?
aqui da Centelha, eu monto o kit e mando pra você. Ganhado, presente, certo? Então, se você quiser garantir todas essas condições, o link está na minha bio. Clica lá e vem comigo, certo? Dá pra dividir até 12 vezes uma parcela desse tamanho, gente. É um presente gigantesco mesmo que eu tô dando pra vocês. Muito bem, gente. Ai, deixa eu ver o que vocês estão falando. Perfeito, curti muito. Obrigada. O tema importante seria sobre medos. Legal. Gratidão, muito esclarecedor. Ai, livros. Legal. Que bom, que bom, que bom que vocês gostaram. Arrasou. Muito bem, gente. Tá faltando muito pouquinho para eu terminar o meu curso de autoconhecimento, meditação e espiritualidade. Ele está em processo de produção. Quem tá lá dentro do curso Muito Além da Confecção já ganhou ele também no último lançamento. E assim que ele estiver prontinho, vai ser um prazer poder divulgar aqui para vocês também. A gente vai falar muito mais profundamente de tudo isso lá dentro, certo? Gratidão, pessoas. Um beijo enorme no coração de vocês e até breve. Estamos em contato, qualquer coisa vocês me mandam DM e até a próxima. Tchau, tchau.